Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui hoje com essa moça linda, a Maria Roise. Isso. Ela é uma grande TikToker aí que tem mais de 6 milhões de pessoas consumindo o conteúdo que ela produz. Sim, bastante gente. E ela é uma apaixonada por crimes, por investigação, verdade? Sim. Casos criminais, investigações. A área toda da polícia é uma área que me interessa muito. Mas conta pra gente aqui, porque é uma dúvida, uma curiosidade. Como é que nasceu essa paixão? Isso já vinha de muitos anos? Começou, é recente? Então, na verdade, é recente, eu considero recente. Eu tô com 20 anos hoje e essa minha paixão, esse meu interesse começou quando eu tinha ali uns 15, 16. Quando eu era pequena, eu nunca gostei tanto, inclusive eu tinha medo dessas coisas. E meu pai sempre comentava com a minha família: a Maria vai ser polícia quando crescer, a Maria tem que ser polícia, ela tem jeito pra isso, ela vai ser... E eu negava, porque eu não gostava dessas coisas, não tinha nada a ver comigo. E aí eu comecei, depois na minha adolescência, a comprar um livro ali, aí gostei, aí comprei outro. Quando eu fui ver, eu já estava com uma estante cheia de livros, estava assistindo tudo que era série de suspense, de investigação, consumindo esse conteúdo. E aí foi aí que eu pensei, não, realmente acho que eu tenho um interesse a mais por isso, um dom para isso, e foi aí que eu resolvi levar para as redes sociais. E me conta uma coisa, Maria, e os amigos que eram seus amigos em comum, vai, na tua adolescência, também eram apaixonados por crimes? Não, eles me achavam bem doida, assim. Achavam? Achava. Porque, às vezes, eles viam uma foto, assim, de algum crime que tinha acontecido e eles ficavam, meu Deus, que dor. E aí ficavam nervosos com aquilo e eu, não, deixa eu ver, quero saber mais. Aí eu dava zoom na foto, tipo, eu sempre tive um interesse bem peculiar, eles achavam, assim, sabe? Hoje eles estão mais acostumados. Aí eles ficaram mais acostumados, mas o seu pai achava aquilo normal. Ah, meu pai adorou. Quando ele viu que eu fui pra internet pra consumir e ensinar esse tipo de conteúdo, trazer esse conteúdo pras pessoas e que eu comecei a estudar sobre, aí ele ficou todo feliz. E sua mãe, como é que ela ficou? A minha mãe, ela se assustou por 2 pontos. Ela se assustou porque eu comecei a entrar na internet, que é uma coisa que tem os seus prós e os seus contras, e ao mesmo tempo era um conteúdo que não era muito utilizado pelas pessoas da internet, pelos influencers. Na época que eu entrei, que foi final de 2021, não tinha muitas pessoas que contavam ainda sobre. Então ela falou, você vai entrar para a internet com um conteúdo que é pesado, é um conteúdo diferente, um conteúdo peculiar. Eu falei, não, mas vai dar certo, é uma coisa que eu gosto. E como eu já queria trabalhar com a internet sempre, eu fiquei pensando, mas o que eu vou levar para trabalhar para a internet? Dancinha? Não sei dançar. Cozinhar? Não, só sei fazer miojo. Aí eu pensei, não, vai ter que ser uma coisa que eu já gosto, que eu já estudo. E aí só arrisquei e fui. E conta pra gente qual foi o primeiro livro. Você falou que você começou lendo os livros sobre crimes, investigação. Qual foi o teu primeiro livro? O primeiro livro que eu comprei foi da Dark Side, da Lady Killers. Aquele que é um bem rosa, assim, é um dos mais famosos. Bastante gente tem, comenta vários sobre. Casos. Com vários casos de mulheres assassinas. Foi o primeiro que eu li e me interessei, assim. E eu ainda pensei, nossa, são casos separados, em cada página tem casos separados. Eu pensei, por que não trazer esses casos também separados para a internet, entendeu? Foi que começou a ligar uma coisa na outra, assim. E aí você resolveu que ia começar no TikTok. Sim, TikTok Como é que foi teu planejamento? Eu já assistia TikTok há muito tempo, acompanhava vários influencers, mas nunca gravava nada. E aí eu percebi que ali era o foco de tudo. Todo mundo postava ali, todo mundo crescia ali, trabalhava ali, bem mais do que as outras redes sociais. Então eu falei, acho que eu vou começar direto ali. Se der bom, eu trago o mesmo conteúdo pro Instagram, pro YouTube, para as outras redes. Aí deu super certo. Arrisquei e deu certo. E aí, como é que foi? Você começou, você colocou o teu primeiro vídeo e falou, seja o que Deus quiser, vamos ver o que vai dar. Isso, eu coloquei meu primeiro caso que eu contei lá e eu gravei, assim, não tinha um fundo bonito, era uma parede branca, assim. Era só você falando. Eu segurando o celular e contando, assim. E eu não tinha bordão, não tinha nada, só começava a contar e aí deu certo. Pegou, acho que 20 e poucos milhões de visualizações, assim. Olha, muita gente assistiu. Sim. Aí eu fiquei bem assustada. Eu falei, tá, ok, realmente existem 20 milhões de pessoas que viram meu vídeo. Entendeu? Eu fiquei bem assustada, assim. Mas o que te assustou? Foi a quantidade de pessoas ou de pessoas que você não sabia quem eram? Eu acho que o que mais me assustou foi a quantidade de pessoas que eu percebi que gostavam daquele tipo de conteúdo, que, querendo ou não, é um conteúdo um pouco estranho, que não agrega todos os tipos de pessoas, né? Então, quando eu vi aquele número lá, eu pensei,
20 milhões de pessoas. Então, acho que eu devo continuar, né? É um bom sinal. Sim, não, é um bom sinal. Aí, quando a gente pensa no TikTok, ela é uma rede social para gente muito jovem, né? Sim. Majoritariamente são pessoas mais jovens. Lógico, tem todas as idades. Sim. E aí você descobre também que tem um público muito jovem que gosta desse conteúdo. É isso? Como é que foi a interação com essas pessoas? Eu comecei a perceber que existiam pessoas muito novas que me assistiam desde 11, 12, 14 Nossa, anos. muito novas. Quando começaram a me abordar na rua, nos eventos. Então, eu já tirei foto com crianças de 9, 10 anos de idade, que sabiam os casos que eu contava, que sabiam quem eu era. Teve um dia que uma mãe me abordou e falou assim, a minha filha quer muito tirar uma foto com você. Quando eu fui falar com ela, eu falei, você não tá me confundindo com alguém? Que eu sou parecida com alguém que você vê, tem certeza que sou eu? E ela, não, eu vejo seu caso, não sei o que, não sei o que. Inclusive, ela citou um caso lá. Então, foi a hora que eu percebi que realmente eu abrangia muito tipo de idade, assim, desde as crianças até o pessoal adulto. Ou seja, olha o que a Maria está nos passando de informação. Tem crianças consumindo casos criminais, né? Uhum. É um pouco preocupante. É um pouco preocupante, porque assim, ainda é uma idade que precisa de muita supervisão. Exatamente. Na minha cabeça, assim, quando você para pensar pessoas jovens, aí para mim estariam nessa faixa etária 17, 18, 19, 20 anos, que é um público muito bacana também, é um público que interage muito, é um público muito curioso, né? Sim. É um público também bem atento, que quer informação. E me conta uma coisa, quando você começou a fazer esses casos, você tinha um foco? Você queria, não, eu vou falar de casos nacionais, vou falar de casos internacionais. O que te motivava a trazer determinado caso? No início eu fui... eu já tinha um planejamento, assim, uma folhinha com vários tipos de casos que eu já estudava antes de começar na internet. Então, eu comecei a contar aqueles que eu já tinha mais certeza, que eu já tinha mais decorado, que eu sabia mais sobre. E variava, tanto de qualquer lugar do mundo quanto do Brasil, assim. Então, eu nunca tive um padrão dos casos que eu trazia. Depois que eu comecei a atingir um público-alvo, as pessoas começaram a me marcar e me enviar os casos. Entendi. Aí eu fui, não, se a pessoa se interessa por esse, vou levar esse, não importa de que lugar que seja. Então, hoje em dia, tem casos de tudo que é tipo de lugar. E aí, quando você fala nos casos, tem casos que você vê, por exemplo, eu vou falar sobre determinado caso, mas assim, não deu muito certo, sei lá, flopou, aí o outro estourou. Tem algum parâmetro? Sim, eu sempre procuro contar os casos que estejam na mídia no momento. Tá. Porque está recebendo bastante atenção, então... Principalmente aqueles casos que não foram solucionados ainda, é sempre bom levar um alerta para as pessoas divulgarem também, porque tem, às vezes, divulgando até encontra a pessoa, encontra o assassino, encontra o suspeito, através das redes sociais, porque a rede social é uma coisa muito ampla, né? Sim, não, a rede social, ela faz parte da vida das pessoas, então, né? eu sempre procuro postar esses casos que estão acontecendo agora, mas... Muitos também dos antigos eu trago, que as pessoas pedem. Assim, aí só assim, conta, porque assim, as pessoas têm dúvida, né? Tem inclusive o seu próprio público. Como é que é a tua maneira de trabalhar esses casos? Você vai pesquisar, você tem gente que te ajuda. Como é que você chega? E assim, o que é mais legal para você? São vídeos curtos, vídeos longos? Que tipo de informação que você vai passar para o teu público? Eu tenho um único padrão no meu perfil, que é o tempo de duração dos vídeos. Eu sempre evito passar dos 4 minutos. Tá. Sempre evito, porque eu acho que não prende as pessoas mais que isso. Então, eu procuro contar os casos no máximo detalhado possível, mas até 4 minutos. E se passa, eu sempre dou uma cortadinha e tento encaixar dentro dos 4 minutos para prender a pessoa. Se for uma coisa muito final. longa, você faria assim, sei lá, episódio 1, 2, 3? Eu nunca gostei de fazer parte 1, parte 2, porque o pessoal sempre reclamou muito disso, e não comigo, mas eu via pessoas reclamando nos vídeos dos outros. Então eu falava, não quero que reclamem do meu, né? Então eu vou evitar. Lógico. Se eu já sei que as pessoas não gostam tanto, vou trazer tudo no mesmo vídeo, porque eu também sinto que fica uma coisa muito bagunçada. Parte 1, aí depois parte 1 de outro, aí depois volta a parte 2 daquele outro, aí fica tudo perfil muito bagunçado, aí as pessoas não se acham, aí comentam, cadê a parte 2 do vídeo que ela fez de tal caso? Aí fica super bagunça. Então eu sempre posto um só. E nunca passam de 4 minutos? Tiveram alguns que já passaram, daí eu sempre aviso, gente, ó, esse tem tantos minutos. Entendeu? Eu sempre deixo a galera dentro, assim, mas pouquíssimos. Acho que assim... Mas você consegue contar toda uma história em 4 minutos? Porque tem casos assim, por exemplo, vamos lá pegar o caso Evandro.
Uhum. Como é que você contaria o caso Evandro em 4... Tem 4 minutos agora. Vamos lá, Maria, conta o caso Evandro pra mim muita aqui. pressão. Eu pesquiso o máximo de informações do caso em diversas fontes possíveis. Coloco tudo lá em impresso bonitinho. Aí eu vou, tipo, sublinhando até no celular, pegando só as partes principais do que aconteceu, sabe? Então, de onde é que ele era? Ok, ele era desse lugar. Mas eu não falo o bairro, tipo da casa, quantos quartos tinha a casa. Porque tudo isso vai levando tempo. Então, assim, eu levo detalhes, mas não o mínimo dos mínimos detalhes. Então, eu conto o começo do caso, o meio e o fim, mas que as pessoas entendam e dentro de 4 minutos. Então, você criou uma nova maneira de contar histórias, né? Isso. No começo é um pouco complicado, assim, de eu conseguir encaixar sempre em 3 minutos. Eu sofria, tipo, ai meu Deus, vou ter que tirar um detalhe muito importante, não vai ser legal. Eu acho que depois acabou virando um costume, assim. Hoje em dia eu acho que já é no automático. Sempre fica 3 minutos certinho, assim. Dá certo. Virou automático. Eu já conto o caso certinho. E me conta uma coisa, você faz tudo sozinha ou tem gente que te ajuda? Eu faço tudo sozinha. Tudo? Até a pesquisa? Até a pesquisa. Posto, edito, tudo. E aí, quanto tempo você leva para pesquisar um caso? Se é um caso que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar sobre, aí eu levo assim uma tarde. Daí eu sento, estudo ele, procuro decorar o máximo possível para não gravar lendo, né, e ficar aquela coisa muito monótona. E se é um caso que eu já tenho um pouco de conhecimento, que eu só preciso de um detalhe ou outro, é um pouco mais rápido, daí já flui mais. Maria, conta pra gente como é que é o teu sistema de pesquisa. Você vai atrás de fonte aberta, tipo jornais, ou você tenta procurar fonte zero, você entra em contato com, enfim, com peritos policiais. Como é que você faz o teu trabalho de pesquisa para levar os casos para o teu canal? Eu assisto muita reportagem, mas só isso nunca é o suficiente, né? Então, eu pesquiso se o caso já teve algum documentário, algum filme, se na internet tem algum relato de alguma sobrevivente, de alguma família da vítima, que são fontes mais confiáveis, mais próximas. Já tiveram famílias que entraram em contato diretamente comigo para trazer o caso. Então, é a fonte mais confiável possível, eles me deram o máximo de detalhes possível. Então, assim, o que eu consegui é entrar em contato com as pessoas, com jornais, tudo mais, eu tô ali. Você faz isso? Uhum. E conta pra gente o que você consome em termos de documentários, assim. Você falou que você gosta muito de documentário. Sim, eu assisto investigação criminal. Olha, parabéns pra ela, nota 10, por isso que os vídeos Nota dela 10. são tão bons. Tá vendo? Sim. Ela assiste e ela conseguiu fazer o quê? Aquilo que eu não consigo fazer, ela fala o caso em 4 minutos. 4 minutos, 4 minutos. E o investigação criminal eu assisto desde quando eu comecei. Muito tempo. Porque Então, olha só, o Investigação, Maria, ele existe desde 2011. Então, eu comecei a consumir em 2018, 2019. Tinha muito episódio pra você ver, hein? Claro, nossa, vários. Eu já fiz mais de 300. Eu adoro Linha Direta também. Maravilhoso. Principalmente os antigos. São os melhores. São os melhores, com certeza. Que dava aquele frio na espinha, né? Aquela musiquinha. Dava até medo. Do Linha Direta, dava né? Medo, sim. Você achava que o criminoso ia chegar na tua casa? Olha, às vezes sim, às vezes eu sonhava. Tem casos que eu conto hoje em dia que eu chego a sonhar às vezes. Jura? De tanto que me pega, assim. E aí, como é que ele te comove? O que acontece? O caso com da você? Daniela Pérez, quando eu contei, foi um caso que me pegou muito, assim. Não só quando eu contei, mas quando eu assisti o documentário da HBO Max, quando lançou. Nossa, é bem pesado. Colocavam as fotos do corpo e a Glória Pérez comentando sobre. Então, aquilo me pegou muito, assim, sabe? Eu vi a família falando sobre. Aí eu fui dormir, eu dei uma sonhada, assim, sabe? Fiquei triste. Eu vou interromper aqui um minutinho, Maria, porque estamos com o comandante Hamilton sobrevoando aqui as nossas instalações de gravação. É o comandante Hamilton. Então, esse barulho que vocês estão ouvindo de helicóptero é o nosso amigo. Então, a gente manda um beijo para o comandante Hamilton. Beijo, comandante Hamilton. A Maria também gosta dele, que eu sei. Sim. Ele é de amor. Ele está sempre com a gente também. Então, foi um dos casos que te chocou. Foi o da Daniela Pérez, foi. Você sabe que eu trabalhei com ela até o último dia de vida dela. O quê? Gente, para. Nossa, é sério? Sim. Foi um caso que me pegou muito. Sim. E quando o Guilherme de Pádua morreu, né? Foi um baque também. Foi um baque baque. Teve um vídeo estranho daquele pastor, né? Ai.
Morreu agorinha, não foi uma coisa assim que ele falou? Ele morreu... Ah, sim. É que ele foi meio que debochar, né, da situação, não é? Coitado, eu acho que ele não foi nem debochar. O jeito que ele falou... Ele falou tão naturalmente da morte do Guilherme de Pádua que como se não tivesse afetado ele em nada. Tipo, morreu, gente. Ficou, e acho que o jeito dele, né? Ele é um senhor que tem jeito de falar, parece que ele tá sorrindo. Não que ele estivesse, mas ficou todo mundo... Eu lembro que aquilo virou um meme, né? Sim, Morreu agorinha, uma coisa assim que ele falava, né? Eu assisti, acho que uma vez, assim, esse vídeo, mas eu fiz referência que era pro Guilherme de Pádua mesmo. E quando você fala dos casos internacionais, quais são aqueles que mais te impactaram? Tem um caso dos Estados Unidos de um pai que tinha 2 filhas, o Matthew Taylor, e elas eram bem pequenas, uma tinha meses e a outra tinha uns 3, 4 anos. E aí ele pegou as 2 crianças, viajou pro México e atirou nas 2 com... Não é arco e flecha o nome, é um outro nome agora, não tô vendo na minha cabeça. É isso. E aí as 2 crianças morreram e ele explicou depois pra polícia, pra mãe e tudo mais, que é porque ele achava que as crianças eram reptilianas e que elas iam se transformar na frente dele, e que a mãe também era e tinha passado isso para as crianças na gravidez, que elas iam virar tudo cobra, crocodilo, enfim. Aí ele matou para que evitasse aquilo. Essa foi a justificativa dele. Uma pessoa com um transtorno mental severo e grave, Não, depois que ele foi preso e passou por todos aqueles testes psicológicos, tinha várias coisas assim. Esse foi um que me pegou muito porque eu demorei para entender que aquilo era real, assim. Para mim parecia coisa de filme. Não existe uma pessoa que faz isso. Olha, o comandante Hamilton, beijo de novo. Ele quer vir, ele quer conhecer a Maria. Eu tenho certeza. Ai, meu Deus, falar com ele, falar assim, comandante Hamilton tem que levar a Maria para passear de helicóptero. Sim, com ele a gente vai, viu? Porque tem uns aí que é estranho, né? Principalmente no mês de janeiro, tem umas coisas esquisitas, não tem? Não, o comandante Hamilton a gente topa. Com helicóptero, tem muito acidente, assim, é impressionante. Nossa, e esse ano foram vários, né? De pequenos aviões. Agora, recentemente também, né? Sim. Com vários jovens dentro. Demoraram para ser encontrados também. Sim. E tirando os Estados Unidos, quando a gente pensa nos outros países, tem algum outro país que você gosta muito de pesquisar casos criminais? Olha, tem o Japão. Tem um caso específico que eu trouxe do Japão, assim, que o pessoal que me segue, me acompanha, inclusive, diz que é o pior que eu já contei. Eles denominaram que foi o pior que eu contei de todos. E eu já parei pra contar e eu tenho 600 vídeos no meu perfil. Então, assim, é muito caso. Pra eles falarem que esse é o pior. É de uma menina, o nome dela é Junko Furuta. Ela tinha 16 anos na época. E ela frequentava a escola. E nessa escola tinha um grupo de rapazes que faziam bullying com várias meninas, com várias pessoas. E ela era um alvo disso. Então, eles planejaram ela sair da escola, eles sequestrarem ela e levar pro porão da casa de um deles. E aí, lá nesse porão, ela ficou 45 dias, que é o que eu falei no meu vídeo que eu chamo 45 dias no inferno, né? Ela ficou 45 dias presa e era abusada sexualmente, torturada todos os dias. Muito triste isso. Sim, não, ela era pendurada de cabeça para baixo, nua, no frio, 0 graus. Ela era queimada com bituca de cigarro, ela era abusada sexualmente por todos eles. Eles chamavam outras pessoas também para fazer. Então, ela sofreu muito, assim, ela era queimada, até que ela morreu, né? Ela foi tão torturada que ela teve uma convulsão e morreu. Gente, é uma história muito triste, né? Sim. E sabe o que é muito triste, Maria? É que a gente, quando olha isso, são casos reais, né? E a gente vê que a realidade supera a ficção. Com certeza. Assim, Chega a ser pior do que filme de terror, né? Às vezes eu falo isso nos meus vídeos. Chega a ser pior do que filme de terror. Quando a Netflix, né, decidiu fazer a série do Dahmer, né, e foi muito acertado, né? Enfim, toda a escolha de elenco. Sim. Assim, foi toda a equipe, né? Enfim, aquelas pessoas todas brilhantes e maravilhosas. E o resultado da série é muito impactante, principalmente porque a gente está falando de casos todos reais ali. E quando a gente está assistindo, a gente parece que entra dentro da televisão e está ali junto, vivendo aquele momento, né? Então, inclusive na série do Jeffrey, em cada episódio que passava e a cada vítima dele, eu pensava, meu Deus, isso realmente aconteceu. Essa pessoa existia e morreu nas mãos dele. Então, a gente fica demorando para assimilar que aquilo é realmente real, sabe? Não, e quando você para pensar o seguinte, não, tudo bem, os diálogos são ficcionados,
mas a situação é real. Aconteceu. Infelizmente, aquelas pessoas foram vítimas, aquelas situações aconteceram. Exatamente. E quando você olha o horror, né? Porque é um horror. E essa série foi bem detalhada, né, eu diria. Não, ela foi assim... Do início ao fim, acho que foi bem Foi detalhada. muito bem produzida, é muito bem roteirizada. Sim. Assim, eu não tenho críticas à série, no sentido críticas negativas, né? Eu entendo, assim, a série ela sofreu ali um ataque muito grande das famílias, das vítimas. Eu vi sobre também. Porque elas entendem... Dentro do universo delas, elas entendiam ali que elas deveriam ter alguma compensação, né? É lógico que a empresa, né, a Netflix tem todo o direito, né, de ser um caso público, né, de interesse, não é nem nacional, é internacional. Ela tem todo o direito de fazer a série, né? E de falar sobre isso. Mas eu também entendo que... Eu acho que a família tem que reviver aquilo assistindo. porque tem a revitimização e eu acho que o que eles pediam ali era tão pouco, né? Eles queriam um memorial, eles queriam... Sim. Eu acho que seria de bom tom, né? Talvez ter feito aquilo. Uma empresa também tão rica, né? Então, eu entendo os dois lados, né? Ela não tinha obrigação, mas eu acho que... Porque já era um caso público, né? É um caso público, mas o que as famílias colocam, mas você está fazendo isso para ter algum benefício financeiro, e é uma realidade, né? Trazer mais assinantes, enfim, é igual manter os assinantes. Exatamente. É igual a série que saiu agora nova também, ano passado, da Boate Kiss, né? Sim. Nossa, essa série achei mais pesada que a do Dahmer, inclusive. Então, teve todo esse negócio de escolha de elenco também, e as famílias reviverem aquele momento assistindo, as vítimas que sobreviveram terem assistido aquilo. Então assim, acho que... é difícil. É um impasse muito grande, né, quando você vai ficcionar alguma coisa, né? Porque diferente de um documentário, você está documentando uma determinada realidade ou um pedaço, um recorte daquela realidade. Então, assim, são assuntos muito diferentes, né? E você tem a questão do jornalismo aqui. Mas quando se trata de ficção, eu não sei, eu fico, às vezes, assim, porque eu ouvi várias vítimas também, eu ouvi vários familiares, e eles gostariam, teve ali, como é muita gente, teve uma cisão. Então, tem aqueles que, enfim, estavam, né... de acordo com aquilo tudo, e tinha uma outra parcela que não, que gostaria talvez de um outro acordo, né? Mas, novamente, a gente tem que deixar muito claro, é um caso público, é uma história baseada, né, num extrato da realidade, já foi baseada num livro, inclusive, que também foi muito bem escrito, mas é difícil. Porque você está falando de histórias reais. Pessoas reais. São ficções, mas são histórias reais. Já aconteceu isso me envolvendo. Eu já trouxe alguns casos no meu perfil que as famílias entraram em contato comigo e falaram: olha, eu sei que é o seu trabalho, o caso da minha filha é público, mas eu gostaria que você apagasse. E eu super respeitei, né? Jamais ficaria contra isso. Então, já tiveram alguns casos, sim, que eu tive que apagar em respeito à família. E você apagou? Apaguei. Entendi. Apaguei. Um pedido da família, Sim, né? Apaguei. Porque eu entendo esse lado, sabe? Eu entendo, porque não é só eu contando, é nos comentários as pessoas falando sobre, e tem pessoas que dão hates no caso, então a família vê aquilo, aqueles comentários negativos. E você chegou num ponto muito bom, Maria. É assim, comentários. Como é que você lida com tudo isso? Porque tem muitos comentários que são muito bacanas. Mesmo as críticas, quando elas são construtivas, elas são muito boas e são muito importantes, porque nos fazem melhorar, né? Sim. Agora, tem aquela coisa do hater, que ele entra porque ele está incomodado. Na verdade, ele queria ser você. É bem isso. Eu digo que tem duas coisas, né? E são coisas muito opostas. Existe as críticas construtivas e existe os comentários negativos. E tem pessoas que fazem os comentários negativos e que insistem em dizer que aquilo é uma crítica construtiva. Mas a gente sabe, lendo, que não é. Porque aquilo diz muito sobre a pessoa que ela é, sabe? Então, quando eu posto um vídeo, eu sempre espero comentários bons e comentários negativos. Eu sei que não vai ter 1000 comentários positivos, vai ter sempre a metade negativa. E o mais interessante é que a maioria desses comentários negativos, tu vai conferir, a pessoa te segue, te acompanha.
Aí eu penso, então por que você me segue, me acompanha, se você só vem pra falar mal? Não, é uma Sabe, de qual que é o questão intuito doentia, por não trás? é? Eu acho que as pessoas gostam só de criticar e falar mal Você mesmo, sabe sabe? que já escrevi vários comentários positivos, né? Porque eu acho que é muito legal a gente falar, olha, a pessoa está fazendo um trabalho legal, Sempre incrível. ajuda, sempre ajuda. Mas eu penso assim, 10 vezes quando eu vou escrever alguma coisa que pode ter algum impacto de, sabe, de incomodar aquela determinada pessoa. Sim. Mesmo que seja uma crítica, né? Assim, eu fico procurando as palavras porque é muito ruim, né? Você só usar maldade, é uma coisa da perversidade, né? Sim. Mas tem, lógico, tem coisas assim que você fala assim, poxa, se a pessoa tivesse feito dessa forma, eu vou te dar um exemplo. Quando a Netflix fez aquela série que eram Os Vizinhos Indesejados, Acho que eu nunca assisti. nunca viu? Então, assim, cada episódio era um caso. Então, Tá. ele se encerrava no mesmo episódio. E tinha o caso da vovozinha serial killer, que, para mim, ficou faltando informação, porque quando você assiste o caso, parece que a vovozinha que fazia as covas e que enterrava as pessoas. Nitidamente, aquela mulher, né, ela até se passava por uma mulher mais velha do que ela nem era tão velha assim, ela tinha 60 e poucos anos, mais ou menos, mas não era ela que fazia aquelas covas. Sim. A polícia achou 9 covas. Então, a minha crítica em relação à série, e eu fiz essa crítica, era na questão de a informação não ter sido bem contada, entende? Mas eu não vou dizer, ai, que porcaria, que série horrorosa. Existem modos de falar, e não sei sabe? o quê. É muito mais assim, até porque quando você escreve uma crítica que é bacana, a crítica vai ser lida. A pessoa para e fala, não, poxa, né? Devo melhorar nisso. Essa pessoa me trouxe uma informação aqui que é interessante. Às vezes, tipo, as pessoas falam até coisas que eu não percebi, que eu poderia ter percebido, que vai me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. Isso são comentários que eu vejo e falo, não, eu até curto, respondo. Eu também. Mas agora, aquelas pessoas que te xingam com palavras de baixo calão e baixo calão mesmo, que falam da sua aparência, que falam da sua voz. Mas você é linda, né? Alguém falam fala de da tudo, sua aparência? De tudo. Falam tudo. Mas é uma pessoa bem Já abusada, né? A pessoa se olhou no espelho, é tipo esse que tá falando da Yasmin Brunet, aquela pessoa linda. Que é lindo, é maravilhoso, um gato, né? Exatamente. Falando mal da Yasmin. Eu acho sensacional. Não, né? e tem pessoas assim que eu acho que elas não param pra pensar no que elas falam. Teve uma pessoa lá que pegou um vídeo meu de um caso de uma menina que ela tinha sido abusada sexualmente e enterrada viva. Tá. Aí ela pegou esse meu vídeo, postou e escreveu. É isso que eu espero que aconteça com a Maria. Então, assim, o mesmo. Mentira, ela fez tipo, uma ameaça? Aí e eu já recebi, tipo, ameaças mesmo. Tipo, vou te caçar, vou caçar sua família. E aí você faz o quê, Maria? Hoje em dia, eu acho que eu lido melhor, assim, porque eu sei que aquilo não diz nada sobre a pessoa que eu sou. Porque quem me conhece sabe que eu não sou nada daquilo. Mas a pessoa tá te ameaçando. Aí no começo eu chorava, tomava remédio pra dormir, pra poder não ficar acordada pensando naquilo. Eu chorava muito, eu ficava... Não, eu desliguei. Teve uma vez que eu desinstalei todas as minhas redes sociais. E eu fiquei um tempo sem postar, sem as redes sociais, porque eu não queria nem abrir, assim. Foi uma época bem intensa. As pessoas te atacando? É uma covardia, muito. né? E você nunca soube quem eram essas pessoas? Não, porque a maioria é atrás de perfil fake... Então, nunca por nomes falsos. Você nunca teve vontade de investigar? Olha aí. Ai, não, sabia que não? Nossa. Mas Jura? Já sofri muito com hate, já. Já sofri muito com hate. Mas diminuiu? Diminuiu. Eu creio que agora diminuiu. Acho que isso foi mais no começo de tudo, assim. Quando eu tava começando a ter os seguidores, daí tem aquelas pessoas que falam mal, falam bem. Então... Mas você imagina por que eles estavam fazendo isso? Era por divertimento? Eu acho que é mais... Eles são maldosos mesmo, assim. Não, mas assim, quando eu digo divertimento, até a maldade para determinadas pessoas é divertida, entende? Faz aquilo porque é uma maldade divertida. A maioria era porque era do jeito que eu abordava os casos, que eu falava de uma maneira, gesticulava muito, não tinha respeito pelos casos.
Ah, entendi. A maioria dos hates eram por isso, sabe? Que eu tinha que falar mais séria, aquela coisa toda. Só que eu tenho o meu jeito de gesticular, eu tenho o meu tom de fala. Então, eu sempre respeitei muitos casos. E só que cada pessoa também... Não, mas a pessoa, de novo, ela tem o direito de criticar. Ela poderia Uhum. falar, Maria, eu acho que, sabe, tá saindo um pouco do tom. E tem pessoas que falam assim, e eu respondo, ok, obrigada, levo em consideração. Mas tem gente que realmente, assim, passa dos limites mesmo. Mas você nunca saiu desse universo digital, essas Nunca. ameaças? Nunca. Não, sempre tem, todos os dias. Todos os dias? Uhum, todos os dias. Só que hoje em dia, uma coisa que eu não faço que eu fazia, olhar. É Hoje a em melhor dia, eu não coisa. olho. Então, assim, eu posto vídeo e não olho mais os comentários. Porque sabe o É que uma coisa que acontece? eu me blindei, assim. Tem algumas coisas que são interessantes, né? Porque, assim, quando você lê os comentários bons, que é muito legal, Uhum. mas, de alguma forma, aquilo te envaidece. Sim. E, às vezes, te tira um pouquinho do teu prumo, né? Você começa a se achar, eu sou, né? Sim. A rainha, o rei da cocada. Uhum. E os ruins querem minar a tua autoestima. Querem botar Então, lá pra baixo. aí, na grande maioria das vezes, então não é nem bom nem ler o ruim e nem o bom. Porque o muito bom também, às vezes, tipo assim, tu acha que tu é aquilo, mas na verdade é fã e tu não é tudo aquilo. Não, exatamente. Não, o muito bom pode te deixar arrogante. É um E risco. o muito ruim pode destruir a tua autoestima. Uhum. Então, assim, eu não sei O como bom você não é está nem olhar. trabalhando, né? Mas, por exemplo, a gente faz muitas coisas, então a gente tem uma equipe. Uhum. Então, os acordos são sempre assim, né? Então, quem trabalha essa questão dos comentários, tudo isso é a equipe. E, lógico, quando tem alguma coisa que é muito interessante, vem críticas que são muito bem construídas e tudo, eles passam pra gente. Olha, a pessoa tá falando isso, tarará. Quando é hater, eles mesmos, né, dão conta Sim. dos haters. E quando vem os elogios, que é muito legal, a gente adora receber elogio também, eles agradecem, né, interagem. Sim. Enfim, tem muitas pessoas também. A gente tem hoje um canal muito grande, muito bem construído, e a gente está em muitos lugares, né? Está em várias plataformas de streaming. Eu acabei tendo relação, né, de proximidade com várias pessoas que nos acompanham. Então, elas vão nas minhas redes sociais, assim. E para mim, todas as pessoas são legais, assim. Eu não vou escolher porque a pessoa... você tem, sei lá... Eu vou falar só com a Maria porque ela tem 6 milhões de seguidores. Não, Sim. eu digo que eu tenho... eu fiz um amigo que eu adoro ele. Eu várias vezes já falei sobre ele. E ele é um motorista de caminhão. É o Sérgio. Sim. Ele sempre que para, ele acompanha os casos. Ai, que legal. Ele me comenta, ele fala que está conversando com os outros caminhoneiros, ele conta os perigos das estradas. Então, e assim, ele fala, ter vocês aqui perto da gente, né? O trabalho deles é muito solitário também, né? Sim. Eles ficam horas e horas viajando. E assim, é uma pessoa, um brasileiro, e assim, uma pessoa bacana, tem uma história de vida bacana, né? Eu digo que a gente deve muito aos nossos caminhoneiros, né? Porque levam, né, mercadoria para cima e para baixo. Com certeza. Enfim, eles ajudam aí o nosso país ir para frente. E assim, essas pessoas são importantes para mim. Então, independente, não vou dar atenção só porque só falo com fulano, porque fulano, né? Tem muitas mulheres que sofrem violência, então assim, essas eu dou uma atenção especial também. Infelizmente, isso só aumenta, né? Só, Maria. E eu gostaria até de poder me dividir mais para dar atenção a mais pessoas, mas é que o dia só tem 24 horas, né? Sim. E aí eu sempre pergunto para mim mesma, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Tá lá, às vezes, conversando um pouquinho com eles. Mas me conta uma coisa, eu li sobre a Maria, que depois que ela começou a entrar nesse universo investigativo, ela passou a ser uma pessoa muito mais desconfiada, isso é verdade? Sim, é verdade, gente. Verdade, verdadeira, viu? Eu acho que eu criei, assim, um semblante de proteção. Então, em qualquer lugar que eu vou, em carro de aplicativo, em carona, em tudo, eu tomo muito cuidado. Acho que é uma coisa, assim, que eu nem preciso pensar para acontecer. Já fica na minha cabeça o alerta, assim, instantâneo. Virou uma coisa de costume mesmo. Porque eu conto tudo que é tipo de caso, que acontece em tudo que é tipo de lugar, de qualquer maneira diferente.
Em todas as possibilidades possíveis. Então, eu penso, se acontece com as pessoas, pode acontecer comigo. Então, é sempre bom evitar, ficar mais alerta. E você sabe que é uma Sabe? coisa legal? Porque você tem um público muito jovem também, né? Sim. E eu sempre digo que o jovem, ele é muito destemido. Tem um lado que é bom, né? Porque ele se coloca mais em risco, então. Sim. E tem o lado que é ruim também, porque ele se coloca mais em risco. Arrisca muito fazer as coisas, né? Exatamente. Sim. Ah, não vai acontecer nada comigo, imagina, é isso. A gente sempre pensa, né? Eu tive essa minha fase antes de contar a casa também. Aí, conforme você vai amadurecendo, você vai começando a colocar o pé no freio, você fala, não vou fazer isso, né? Não vou me colocar em risco. Por isso. Vai amadurecendo também a cabeça. E aí eu tava aqui pensando, né? Quando você tava me contando tudo isso, eu falei, poxa, é importante também, porque você conversa com esse público jovem, explicar a questão do risco. Sim, eu sempre trago vídeos assim também. Entendeu? Explicar o risco que as pessoas podem se colocar. E às vezes são coisas muito simples. Na verdade, assim, você toma, né, determinada atitude que pode preservar a sua vida. Exatamente. Você mesmo acabou de falar, vou pegar um carro de aplicativo. A gente às vezes entra. Inclusive tem uma história me envolvendo muito boa disso. Porque eu fui num podcast e eu comentei que as meninas têm que tomar cuidado ao entrar em carro de aplicativo, porque eles podem soltar sprays e a menina desmaia, eles podem parar o carro e abusar. Não são todos os casos, nunca generalizei assim, mas eu acabei sendo muito mal interpretada quando esse podcast saiu por essa questão e levei muito hate. E as pessoas estavam achando que eu estava maluca, porque isso não existia, não podia acontecer Não, isso existe sim. Como que o cara vai colocar o spray e a menina vai desmaiar e o cara não? Não, existe sim. É uma parcela muito pequena. É mínima, mas basta, eu sempre digo para a pessoa, basta ter um caso, e esse caso é importante. Então, assim, centenas de milhares de pessoas usam carro de aplicativo e nada vai acontecer, porque aquelas pessoas são, né, trabalhadoras, estão trabalhando, é o seu meio de vida, são pessoas incríveis. Você vai conhecer pessoas muito bacanas, legais. Mas existem as de má fé Mas aí vai também. ter um. E aí a questão que eu digo, quando você divide dicas de segurança, porque, por exemplo, você entrou lá no carro, divide a sua localização com alguém, para a pessoa saber onde você está indo. Coloca as digitais no banco. Entendeu? Então, assim, vou, sei lá, tô sozinha, tô viajando, vou, né, compartilhar. Porque eu digo, são essas coisas que vão tirar as pessoas, né, do risco. Sim. Ah, não, então, não, ó, já não chegou, como é que é? Já era para ter, sabe? Exatamente. Rapidamente, porque tudo você salva a vida de uma pessoa naquele... Sim, e num vídeo também, às vezes a pessoa assiste um vídeo que pode ser meu na internet, que pode livrar ela de uma situação assim, mas sabe? mais do que isso, quando você tem, rapidamente você tem acesso, né, àquela determinada informação. Então, assim, saiu, né, vamos dizer, do hábito, da rotina daquela pessoa, alguma coisa aconteceu de errado. Digamos, você, Maria, sempre faz isso. E aí, determinado dia, você não fez. Então, você, né, cria um alerta. Seus amigos, não, isso aqui não é o perfil dela. Isso aqui não tem alguma coisa de errado. Sim. Mas quando a gente começa a usar as ferramentas de segurança, né, para o nosso benefício, e é legal porque você atinge muitas pessoas, e muitas pessoas que são jovens, assim, com dicas interessantes. Eu influencio as pessoas, exatamente. Né? Então, uma dica de segurança, né? Olha o que você faz. É né? muito legal a gente estar falando disso, porque além dos casos que eu levo no perfil, tem vídeos que eu ensino. Se eu tô num Airbnb, no hotel, eu ensino a achar câmera escondida, a achar espelho falso. Maravilhoso isso. E carro de aplicativo também, eu já gravei sobre quando, tipo assim, eu já gravei até um vídeo, tipo assim, o que fazer se você for levada por alguém ou sequestrada? Tá, tal coisa, para evitar, né? Então, eu sempre dou essas dicas de segurança também. Você sabe que, assim, a gente trabalha aqui com vários psicólogos forenses, né? E eu aprendi isso com eles, eu também não sabia. A gente estudando vários casos, né, de serial estupradores. Tirando o estuprador, que é que ele vai, na oportunidade, pegar, enfim, uma mulher, uma moça que está embriagada, enfim, que é algo mais fácil, querendo ou não. Que está vulnerável, mas é aquele de enfim, é um caso isolado, ele não é um serial. Sim. Aí, um deles chegou para mim e falou assim, você sabe qual é o maior horário de vulnerabilidade para uma mulher? Qual? Aí eu te pergunto, você sabe? Eu sei não. hoje. Eu não sei.
Ai, e na minha cabeça eu imaginava, deve ser à noite, né? Passou isso pela minha cabeça agora. É à noite, porque tá escuro. Não tem E muitas ele pessoas falou, na rua. isso talvez para esses estupradores de oportunidade, que vão te pegar numa situação de vulnerabilidade. Você pode ter bebido um pouco mais, você perdeu o controle. Sim. Mas o serial estuprador ataca de 5 às 7 da manhã. Caraca, nunca ia estar esse horário. Exatamente, porque é o pico de testosterona. Porque é o testes- pico de testo- testosterona É do isso. homem. Caramba! E aí, que é o horário que as mulheres estão saindo para Pra estudar, trabalhar. para trabalhar. Então, e por que isso é importante? Porque, né, você passa uma informação para as mulheres, inclusive cobra políticas públicas, entendeu? Então, assim, qual é o horário que precisa ter muita ronda policial? Em pontos de ônibus, né, em saídas de metrô, Sim. porque, assim, em lugares, né, onde você tem movimentação de mulheres, é nesse horário. O Jack da Bike, que é um serial estuprador famoso da região de Brasília, ele atacava nesse horário. Nossa, olha só, não fazia A ideia grande disso. maioria das vítimas dele Eram aconteciam nessa faixa de horário. Nessa faixa de horário. Isso é muito interessante de ficar sabendo. O pico É mais um de alerta de segurança também. Testosterona do homem. Então, e assim como ele tem o desejo do predador, né? Então, ele olha para aquela determinada mulher como vítima e vai, né? Sim. Então, assim, entende? São dicas que a pessoa... Você fala assim, não, mas de manhã nada vai acontecer, né? Vem? Viu, gente, E quem aí- estiver assistindo isso, ó. E aí você relaxa. Aham. Não, tem que estar atenta, porque a gente nunca sabe quem é que vai estar passando no nosso caminho, né? Então, assim, a gente tem que ter um olho no padre e outro na missa, filho. Com certeza. Aqui- Eu sou assim hoje em dia. Não é? E assim, não é que é para você ficar morrendo de medo, falar, não, mas é para você ter os alertas. Sabe aquela pessoa estranha que está te abordando? Opa, não. Então, assim, Sim. tem uma pessoa que você está andando muito tempo, ela está te seguindo. Ou tá atrás, já desconfia. E você fala assim, não, mas é de manhã. As pessoas ficam com mais medo à noite. Mas Só se pelo liga, fato de ser escuro, mas não se liga, significa nada. entra, para numa loja, sei lá, pede uma água, espera para ver se aquela pessoa vai embora. Sim. E tem uma outra dica, também aprendi isso com a polícia. Ai, meu Deus, que tudo. Adoro. Isso é muito bom. O que acontece? Quando você vai sofrer um assalto, né? E assim, você tá vendo que você tá andando na rua, aquela pessoa tá indo na tua direção e que você tá meio que encurralada. Sim. Né? Você não tá vendo ninguém para te socorrer. E isso, eu morri de rir, né? Quando o policial me contou, porque eu falei, mas jura? É assim? Ele falou, Carla, é 100% eficiente. Começa a dar uma de louca. Mas eu falei, dá uma de louca como? Eu já ouvi falar disso. Diz que tá vendo Jesus, abraça a árvore. Eles vão sentir medo de você, não vai ser o contrário. É que o que acontece? O que ele me explicou? O criminoso não gosta de chamar atenção. Quando você entra num descontrole, começa a gritar, você começa a chamar atenção. E aí, rapidamente, ele quer ir para outro lugar, porque ele quer andar na sombra. Ele não quer holofote em cima dele. E aí é uma coisa são os mitos do universo prisional, que eu também fui aprender. Dentro do universo deles, você fazer mal para 13 dá má sorte na sua vida. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas o que é 13? Ele falou, é gíria de gente que tem algum transtorno mental, que é doido. Então, você não mexe com 13, porque você vai ganhar uma má sorte ali. Então, é uma coisa, sabe que nem você fala assim, enfim, não passa embaixo de escada, sabe aquelas coisas que a gente vai ouvindo ao longo da vida, né? Que você cresce, não passa embaixo da escada. É tipo crenças assim também. Essas coisas, esses ditos, essas não crenças... Não deixa o chinelo virado para cima. Populares, exatamente. Desvira o pão, entendeu? Não varre o pé. Sim. Então, também você não pode agredir ou fazer mal para um 13. Então, de duas uma, ou vou achar que você é louca, ou... Aí vou evitar mexer com você. Então, aí você abraça a árvore, você está encontrando, você está vendo Jesus, diz que você está vendo, sei lá, Elvis Presley, Michael Jackson, entendeu? Eu acho que isso é interessante falar também,
É sobre a psicologia reversa também. É uma coisa que livra bastante. Tem um caso, inclusive, que eu contei da Lisa McCabe, dos Estados Unidos. Ela foi sequestrada, tinha 14 anos de idade. E ela passou 48 horas com o sequestrador e só conseguiu sair porque ele liberou ela, porque ela fez psicologia reversa nele, assim. Ela foi inteligentíssima. Inclusive, hoje Uma em menina dia... de 14 anos. Inclusive, hoje em dia, ela é da polícia. Ela trabalha na polícia. Maravilhosa. Sim. E eu li um livro sobre ela também, como ela tá atualmente. Ela fez um livro e tal. Só que ela foi incrível. Ela fingiu começar a gostar do sequestrador, começar a gostar do ambiente em que ela estava. Então, ele começou a sentir um carinho a mais por ela. E ele já era um serial killer que já tinha várias vítimas. Então, ele já tinha outras 500 vítimas, ela ia ser mais uma. Ele queria que ela tivesse medo, que ela E ela não ficasse com sentia. pavor. Ela ficava confortável com ele. Então, Entendi. assim, ele começou Ela a criar começou a dominá-lo. ele começou a criar um carinho, começou a gostar dela, e aí liberou ela, assim. Ele colocou ela, na verdade, no meio de uma árvore, embaixo de uma árvore. Inclusive, ela levou a polícia depois e encontrou ele por causa que ela lembrava do caminho que tinha a árvore. Ela sabia que era ali que ela estava. Porque ela ficava vendada 48 horas. Então, ela nunca viu o rosto dele. Ela só falou pra polícia porque ela sentia ele. E ela pedia pra sentir ele deixava. Então, tudo isso era na psicologia reversa. Então, ela sentiu a sobrancelha, ela sentiu o cabelo. Então, ela conseguiu sentir o corpo dele, descreveu tudo pra polícia. E a polícia encontrou, ela levou a polícia até a árvore, o apartamento estava atrás. Moça assim, inteligente, porque ela estava numa muito. situação de risco, né? E assim, são aqueles instintos de sobrevivência que a gente não sabe, né? Eles aparecem e assim, a gente meio que tem que seguir os nossos instintos. Não, e a Lisa sofreu muito, porque ela não tinha pai nem mãe, a avó dela não acreditou nela, ela voltou para casa depois dos dias do sequestro, a avó não acreditou. Achou que ela tinha fugido de casa. Então, ela precisou ir sozinha para a polícia, sem nenhum tipo de apoio, e convencer a polícia de que ela não estava drogada, de que ela não estava bêbada, de que aquilo realmente aconteceu e ela conseguiu escapar de um serial killer. Então, assim, ela foi guerreira. Foi maravilhosa, olha, tá vendo? Psicologia reversa. Sim. E essas dicas que são legais, né? Então, assim, são coisas meio bobas, simples, né? Mas que salvam, de repente, uma vida, porque é o que... Isso é a realidade, né? Nenhum criminoso gosta de estar no holofote. Então, quando você jogou o holofote em cima de você, ele já vai procurar um outro caminho, uma outra, vamos dizer... uma outra isca, um outro alvo. Mais vulnerável. E vai atrás. E você consegue, né, sair daquela situação de perigo eminente. Eu sempre digo pro meu público, galera, nunca fiquem desesperados por alguma situação, porque quanto mais vocês ficarem desesperados, mais vai demonstrar isso para aquela pessoa que esteja envolvida na situação e menos você vai conseguir pensar no que fazer para sair daquela situação. Então, tem que se manter calmo, por mais que seja difícil, na medida do possível, assim. Agora, me conta, essa tua paixão, ela tá agora. Você acha que essa paixão pelo universo investigativo, pelas histórias criminais, isso vai continuar com você? O que você pretende no teu futuro? Se você pudesse falar, olha, como é que vai ser a Mariá daqui a 5, 7 anos? Olha, eu comecei no TikTok numa brincadeira, para poder passar meu tempo. E hoje em dia, o TikTok é meu meio de trabalho. Então, assim, o meu trabalho virou o TikTok. Então, eu quero continuar trazendo isso para as pessoas. Cada vez eu tenho mais público, eu sinto que as pessoas gostam disso. E eu gosto de fazer de consumir o conteúdo. Então, não é uma coisa que eu faço, forçada, não gosto, mas faço o que tem que fazer. Então, eu sinto amor pelo que eu faço, sabe? Então, eu pretendo continuar. Aí um dia de cada vez, né? Seja o que Deus quiser. Mas você não faz, por exemplo, um planejamento? Você não tem, sei lá, projetos futuros? O que você gostaria? Porque agora tá bombando, o TikTok tá bombando. A gente sabe que esse universo também das redes sociais, do mundo digital, ele tá em plena convulsão e transformação. Muitas coisas estão acontecendo. Exatamente. Então... se você tivesse que imaginar a Mariá daqui a uns 5, 7 anos, como é que seria essa Mariá? Gente, que pergunta difícil. Bom, vou começar a faculdade agora de publicidade e propaganda, então eu quero, né, estar me formando, eu quero continuar dentro desse meio da internet, gravando conteúdo, se não for de casa. Eu acho que eu sou muito da internet, então eu vou tentar continuar sendo outra coisa, eu vou estar ali, sabe? Acho que daqui a 5, 7 anos eu pretendo estar dentro desse meio ainda.
formada, trabalhando, mas dentro desse meio. Dentro do universo da internet. É uma coisa que eu acho que já pertence a mim, sabe? Mas continuar com crime, você poderia migrar para alguma outra coisa, um outro tema, outros assuntos. Eu gosto de muitas coisas, eu consumo vários tipos de conteúdo, assim, mas eu acho que eu pertenço muito a esse tipo, sabe? E eu acho que se eu mudasse, as pessoas iam sentir muita falta. As pessoas já me remetem a isso, tipo, elas me encontram na rua, é a menina dos casos criminais. Mas sabe o que é interessante? É que as pessoas também, assim, quando a gente olha, principalmente olhando, fazendo um recorte, né, do TikTok, que é uma rede de muita gente jovem. É lógico que algumas vão saindo, outras vão chegando, porque eu já vi essa evolução, né? Tinha muita gente que consumia TikTok, aí você, não, mas agora eu já não consumo mais, porque realmente, enfim, ou já se sente mais velho, ou tá, enfim, o mercado de trabalho que ela tá fazendo não tem tempo mais para consumir como ela consumia. Aquela época da pandemia, todos nós estávamos, né, mergulhados no universo digital e de repente foi aí que o TikTok estourou também. Exatamente. E foi aí que eu comecei também. Mas a gente saiu, e aí as pessoas que antes não saíam, tinham que ficar enfiadas dentro de casa o tempo todo, agora saem, vão pro cinema, vão passear, vão viajar, vão se divertir, vão namorar, vão fazer milhares de outras coisas, entendeu? Então, a gente tem uma curva muito interessante sobre isso. Mas aí, voltando nesse universo do TikTok, que eu acho que ele é muito interessante, tem a questão da maturidade. É que nem sabe que você tem a criança, depois você tem a infância, a adolescência, a juventude. Então, você vai mudando, né? O teu desejo. Então, assim, é por isso que eu te pergunto, porque também é um público, não que tem outros que estão chegando, né? Que estão entrando aqui, mas esses que estão te acompanhando, eles também estão crescendo, né? Estão amadurecendo. E aí acabam que, às vezes, enfim, vão ter que, sei lá, trabalhar em outros países, ou estão estudando longas horas. Tem gente que se casa, aí vai ter filho, a vida se transforma. Isso é um risco, eu acho, que todo influenciador tem quando tem um conteúdo muito específico e nichado como é o meu, assim. Porque você nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã, se você vai estar ali gravando ainda, se a sua conta vai sumir, se as pessoas vão estar consumindo ainda. Não, sua conta não vai sumir. Sabe? Não vai. A gente não vai deixar. Sim, eu acho que é um risco, assim, é um risco que eu tenho muita consciência, assim, que eu corro todos os dias, sabe? Então, na verdade, eu digo que eu vivo, mas eu vivo sempre com aquele pedacinho do meu conteúdo. Por exemplo, eu viajo, adoro viajar. Então, seja com a minha família, seja com amigos, mas nos lugares que eu viajo, eu sempre conto um caso que aconteceu naquele lugar. Então, assim, eu tô vivendo, mas eu tô trabalhando ao mesmo tempo, dentro daquele conteúdo. Então, assim, minha vida sempre volta pra dentro disso, sabe? E conta uma coisa pra gente. Quem tá escutando a gente aqui, que a gente também tem um montão de gente que nos escuta, para encontrar a Mariá, ela tá onde? Quais as redes? Eu estou no TikTok. Como? Mariá Oise. Tudo junto. Agora, só letra. Mariá. Tá. M-A-R-I-A-H, aí mais um H, E-E-U-S-I, no TikTok. Vai estar embaixo também, mas só para as pessoas, porque a gente escuta Royce e aí vem... Vem O-I, vem tudo. Aí no Instagram tem o eu na frente, é Mariá Oise igual, mas tem o euzinho na frente. E no YouTube também é Mariá Oise separado. Tá nas 3. Então, você tá nessas 3 redes, tá? E no Spotify também, tem o meu podcast também de Casos Criminais lá. Também tá no Spotify? No Spotify é Arquivos de um Crime o nome. Tá no Kawaii, tá no Twitch? No Kawaii. Ai, meu Deus, é verdade. O Kawaii, esqueci. Olha. O Kawaii também é Mariá Oise igual, tá no TikTok. São essas. Isso. Então, tudo vai ser o teu nome? Sim, tudo é o meu nome. Menos no Spotify. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá sofrendo com um perfil falso? Gente Tô. que te copiando? Sim, muito. Sabe o que a gente vai fazer? Hoje eu conversei com uma mulher também incrível, que é a Glaucia, que é caçadora de golpistas. Caraca. E eu me comprometi que eu vou ajudar as pessoas, né? Principalmente essas pessoas que têm, enfim, páginas muito grandes, que sofrem, né, com isso. Então, assim, tem um monte de gente se passando por mim, perfil falso. A gente vai publicar os perfis falsos. Então, Mariá, manda pra gente os perfis falsos. A gente vai colocar isso tudo aqui. Perfil falso, perfil falso, perfil falso. Ótimo. Porque o público ajuda, inclusive, a denunciar também. Explica, essa aqui não é a Mariá, não sigam esse perfil. Esse incrível, não é o perfil isso, é ótimo. dela. É ótimo, porque por mais que eu fale para os seguidores, eles
Às vezes aparece lá o vídeo e eles começam a seguir achando que é uma conta secundária minha, que eu tô passando os casos pra lá, mas não. Tem uma única conta. Uma no única TikTok. conta. A Maria só Não, tem uma única conta que é essa de em 6. cada rede, É uma só. né? Em cada rede social, em cada plataforma de comunicação. Sim. O resto é É conta fake. falsa. A gente vai Todas. passar e vai ajudar a derrubar essas contas também e cobrar Ai, maravilhoso. dessas Obrigada. plataformas. Vem cá, né? Olha o que está Sim. acontecendo aqui. Uhum. E aí a gente tem mais uma coisa aqui para Maria. E aí a gente tem aqui um momento filosófico do podcast. Nós temos 5 perguntas aqui. A Maria vai escolher uma e vai responder pra gente o que ela quiser. Tá, vou pegar essa aqui do canto, então. Então pega aí. Tá. Histórias de investigação criminal satisfazem uma necessidade humana de resolver mistérios e buscar a verdade? Sim. Com certeza, instantaneamente. Um sim bem grande. Eu sou uma dessas pessoas, inclusive, porque eu consumo esses casos criminais e os casos não solucionados, inclusive, são os que eu mais gosto de falar sobre. Porque eles despertam um mistério, a curiosidade dentro de mim, aí tem todas aquelas teorias que envolvem o caso, e eu fico, meu Deus, o que deve ter acontecido? Tem tantas coisas, a polícia vai fazer o quê? A polícia não pode fazer mais nada, e fica aquilo, e passam os anos, e a gente, às vezes, nunca mais descobre o que aconteceu com aquela situação, com aquelas vítimas, então, com certeza, a gente fica querendo virar um FBI da vida. Isso aí, vamos ajudar as outras pessoas. Sim. Que é muito bom ajudar faz bem. Uhum. Maria, eu desejo só coisas boas para você. Eu agradeço muito o convite, adorei. Volte quantas vezes você quiser. Obrigada. A gente quer que ele cresça muito, que você consiga influenciar as pessoas sempre positivamente, com boas informações. Você já é mestra aí, que você consegue passar todas as informações em 4 minutos. Quem vai aprender com ela sou eu, né? Ai, muito obrigada, você é maravilhosa, meu Deus. Imagina. Obrigada. E assim, o que você precisar da gente, você sabe que tem as portas abertas aqui, o que a gente puder ajudar, tá bom, pode contar obrigada. conosco. Se precisar de informação também, a gente divide informação com certeza, você. Com certeza. E ó, só coisa boa, que o futuro seja brilhante na sua carreira profissional. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Sério, uma honra. Muito obrigada. E a gente conversou hoje com a Maria Royce, no nosso podcast do Investigação Criminal. E a gente espera você na próxima semana. Tchau, gente.